Então, final da página 11 aí do resumo, página 78 do livro. Por estas profecias aqui, entendo, todas essas que eu citei a vocês. Aos 7 dias da criação é uma profecia, ali tem uma simbologia, né? As 70 semanas de Daniel também, ela se junta porque ela indicou a morte do Messias. A morte do Cordeiro no 4º dia também ela é significativa. A profecia de Oséias, a palavra do apóstolo Pedro, tá bom? Nesses últimos dias, que poderia ser uma referência a esses 2 últimos dias, são possibilidades, tá bom? Então eu falo, por todas essas profecias, podemos entender que o tempo está próximo, mas não temos como precisar uma hora, dia ou mesmo ano para a volta de Jesus Cristo. Ninguém pode afirmar se a volta será no ano 2027, 2029 ou outro ano qualquer. Para concluir, é importante apontarmos o cumprimento da profecia de Daniel. Ele profetizou a morte do Messias e a destruição da cidade de Jerusalém e do santuário. Isso aqui, irmãos, como eu estava falando para vocês, um judeu sincero, ele tem que olhar para essa profecia. Não? O próprio Daniel, nas 70 semanas, veja que Daniel ele tinha visto Jerusalém ser destruída à distância, né? Ele estava no cativeiro, mas ficou sabendo quando Jerusalém foi destruída, no ano 587, 586, que Jerusalém foi destruída. Daniel está escrevendo próximo do ano 536, Jerusalém não estava reconstruída, o templo não estava reconstruído. Ele está escrevendo em 536, a ordem para a reconstrução vai ser lá em 457, 455. Então, quase 100 anos depois. Então, quando Daniel escreve, o templo não existia, a cidade estava destruída. E Daniel anuncia que o templo será destruído. Isso não é significativo? O judeu que acredita na profecia, um tempo que o templo nem estava construído, porque Zorobabel ainda não tinha reconstruído o templo. Nos dias de Daniel não tinha templo. Ele anuncia que o templo seria destruído. O templo ainda vai ser construído, Daniel. E você está dizendo que o templo vai ser destruído? Essa profecia está ligada à morte do Messias. E vai se cumprir no ano 70, que nós conhecemos, que Jesus Cristo também diz que ele seria destruído, né? Então veja, Daniel 9:26. Eu coloquei aí, está na página 12 do resumo de vocês, página 78 do livro. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, que é o anticristo, né? O príncipe é o anticristo, o povo dele é o Império Romano. Então o Messias será tirado e não será mais, ou seja, ele é morto. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Eu escrevi abaixo. Daniel foi revelado próximo do ano 536. Que é o fim do cativeiro babilônio. Tá bom? Quando a Babilônia cai para o exército da Pérsia, de Ciro. Então é importante você saber que nesse momento o templo não existia. Estava lá todo queimado, destruído. Nabucodonosor queimou ele, Israel teria que vai fazer depois outro templo. E Daniel, o anjo anuncia para Daniel, o templo vai ser reconstruído, né? Mas ele vai ser destruído de novo. É isso que está profetizado aqui no livro do profeta Daniel. Infelizmente, vocês sabem que a maior praga da história da teologia, que é o liberalismo teológico, eles desacreditam nesse capítulo, irmãos. Eles dizem que esse capítulo do profeta Daniel, esse capítulo, na verdade, não foi escrito por Daniel. Isso aí foi alguém que escreveu depois, uma coisa absurda. Os liberais teológicos foram desenvolvidos pelos protestantes, essa heresia. Tá bom? Eles é que trouxeram essa praga, porque ele desacredita na Bíblia. É isso que eles falam abertamente. Esse texto de Daniel não foi incluído
Na verdade, não foi escrito por Daniel, esse é um texto inventado. Você não percebe que falar isso você acaba com o cristianismo, meu Deus? Se você disser que a Bíblia não é a palavra de Deus, que tem texto inventado, como seria esse capítulo 9 de Daniel, e os capítulos que vão se seguir, porque Daniel, ele escreve no ano 536, a Grécia estava longe de ser uma potência para encarar a Babilônia ou a Pérsia. Mas Daniel cita a Grécia como aquela que iria vencer, e venceu a Pérsia. Então, os liberais teológicos, eles não acreditam nisso. Porque não são cristãos essas pessoas. Protestante não é cristão. Então, os liberais teológicos, eles não acreditam. Eles falam, não, Daniel anunciar até o nome, tá bom? Do império que iria derrubar os persas, não, isso aí não aconteceu, não. Na verdade, foi um texto inventado depois que os gregos dominaram os persas. O indivíduo foi lá e forjou e colocou no livro de Daniel, dizendo que foi Daniel que escreveu. Isso é um absurdo. Então, o indivíduo que fala isso, ele não tem nenhuma consciência cristã. Porque você fala isso, você está desacreditando a Bíblia. E se você for pegar aí nas universidades reformadas, protestantes, como a Universidade Mackenzie, eu já vi material deles. Eles seguem o liberalismo teológico. Eles duvidam, pelo menos duvidam, que esse capítulo 9 tenha sido escrito por Daniel. O cristão não pode duvidar disso. Entenda. Como os liberais teológicos falam, e Lutero queria tirar partes da Bíblia também, a Epístola de Tiago e outras partes da Bíblia. Esses indivíduos não são cristãos, não, irmãos. Não. Então, o livro de Daniel está sendo preciso, ok? Bom, e quando que ele foi revelado? Eu coloquei aí abaixo, o ano 536, Daniel capítulo 9, versículo 1 e 2. Olha, no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Caldeus são os babilônios. É o momento que os persas dominaram a Babilônia, os caldeus, tá bom? Versículo 2. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ou seja, o ano 1 foi o ano do fim do cativeiro babilônio. Segundo os historiadores, segundo a arqueologia, quando teria ocorrido esse fim do cativeiro babilônio? Seria no ano 536 até o ano 539. Existe essa divisão. Não tem como ser preciso, nós estamos falando de 2.500 anos atrás, tá bom? Onde o sistema de documentação não era tão bom quanto o atual, ok? Mas eles conseguiram deixar uma referência importante. Então, eu coloquei, segundo a história, esse Dario, que teria sido colocado por Ciro para governar a Babilônia, esse seria o ano 536, 539, próximo disso, que estava terminando o cativeiro de 70 anos. Por quê? Porque o cativeiro começou próximo do ano 605, quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Ok? O comentário prossegue. No ano 536 a.C., o templo ainda não havia sido reconstruído e nem a cidade de Jerusalém reedificada. O templo foi reconstruído no ano 516, que era o ano 20º de Dario, que viveu do ano 521 ao ano 486. Esse Dario I era chamado Estapes. A ordem para reconstruir a cidade ocorreu no ano 457. Então, são duas datas. O templo ser reconstruído, 516, e a ordem para reconstruir a cidade, o ano 457. Você pode procurar que você vai encontrar esse período. Pode ter uma diferença, alguns colocarem 2 anos para mais, para menos, isso é normal, tá ok? Mas é aproximadamente o ano 457. Daniel anunciou que após a reconstrução, tudo seria novamente destruído.
Jesus confirmou a profecia de Daniel, afirmando que o templo seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra. Eu coloquei aí Mateus 24, versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus, ele vai confirmar, falando da profecia de Daniel. Confirmando a profecia de Daniel. Tem determinado momento que Jesus Cristo diz: quando lerdes da abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quando que Daniel falou? É nessas 70 semanas. Falta nós lermos o versículo 27 de Daniel. Nós vamos ler daqui a pouco. Tá bom? Então Jesus confirmou a destruição do templo. É claro que nos dias de Jesus, o templo já tinha sido reconstruído por Zorobabel, tá bom? E tinha sido reformado por Herodes. O comentário prossegue. Estamos no livro, na página 79, e no resumo que eu passei para vocês, estamos na página 13. Ele diz: essa profecia se cumpriu no ano 70 da era cristã. Qual? A profecia de Jesus sobre a destruição do templo e também a profecia de Daniel. Daniel anunciou a morte do Messias, se cumpriu. O judeu sincero, que não segue o liberalismo teológico dos protestantes, ele fala o que Daniel falou e matematicamente está certo. Matematicamente está certo. Então, se cumpriu no ano 70 da era cristã, quando os romanos destruíram Jerusalém e o templo. Daniel profetizou que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ou seja, profetizou que o Império Romano será o povo do anticristo. Desse império surgiria o príncipe. Tá bom? Bom, antes eu vou falar para vocês aqui o que é o Império Romano hoje. Acredite, até o Brasil faz parte do Império Romano. Todos os países que faziam parte do Império Romano e que colonizaram as Américas, a Inglaterra, a Espanha, Portugal, todos eles faziam parte do Império Romano. Então, Estados Unidos, Canadá, todos os países aqui das Américas, eles são uma continuação do Império Romano. E eu tenho dito para vocês que, muito provavelmente, o anticristo ele surge da sede do Império Romano hoje, que é os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos foi organizado pela maçonaria. E a maçonaria está por trás disso tudo. Porque a maçonaria ela é o gnosticismo. Ela é aquele paganismo que está tentando dominar o mundo. Por isso que a maçonaria organizou os Estados Unidos e colocou lá nos Estados Unidos o Capitólio. A sede do governo americano é chamado Capitólio. O que era Capitólio? Era o templo de culto a Júpiter. Ele era chamado de Júpiter Capitólio. O Capitólio hoje está onde? Está nos Estados Unidos. Então, esse Império Romano, muito provavelmente hoje, ele surge com os Estados Unidos. O que o Donald Trump está fazendo? Ele está fortalecendo aquele país já muito rico, para pagar dívida, tudo, mas ele está fortalecendo. Eu compro muito, se você quiser vender para mim, você vai ter que pagar um imposto bem alto. Mesmo assim, o Brasil continua vendendo, está vendendo menos, mas está vendendo. E a questão é, os Estados Unidos estão lucrando muito, porque eles cobravam 2% de imposto. Agora estão cobrando 50%, o Brasil está negociando para baixar. Aí eles deram uma lista para o Brasil, só falar, foi entregue lá para o presidente. Provavelmente tem exigências ali que o Lula não está resolvendo, porque se já tem umas 2 semanas isso, e não foi resolvido nada. E o Brasil continua pagando imposto. E essa besta que sobe do mar, que no meu entender é os Estados Unidos que lidera ela, ele está ficando cada dia mais forte. Cada dia ele está aumentando mais o controle que ele tem do mundo. Os Estados Unidos já tem um controle do mundo. Ele tem um controle financeiro do mundo. O Irã, o dinheiro do Irã está preso lá nos Estados Unidos. Porque, vamos dizer, eles chamam dos ativos, né?
As pessoas ficam operando na Bolsa para o dinheiro lucrar, não ficar parado e não se desvalorizar. E o centro financeiro do mundo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos falam, o teu dinheiro entrou aqui e agora ele está preso porque você está ligado a terroristas. Olha, o Brasil, não sei se vocês lembram, o Brasil foi condenado na justiça americana pelos roubos na Petrobras. A Petrobras ela foi acusada e ela foi julgada nos Estados Unidos por quê? Porque dinheiro da Petrobras circulou em banco americano. E teve cidadãos americanos que foram prejudicados com a queda das ações por causa de todo aquele roubo. Não sei se vocês lembram, o governo americano condenou o Brasil e o PT e o STF fizeram um acordo com a justiça americana e colocaram um dinheiro lá para poder pagar, porque o Brasil foi condenado. Foi um acordo político para poder esconder algumas coisas dessa condenação. Tem gente até dizendo que o Donald Trump vai botar esses troços tudo para fora. O mundo está assim numa confusão danada. O Brasil, irmãos, infelizmente, o Brasil tem que tomar muito cuidado com a economia, porque existe a possibilidade também, eu falei para vocês, o começo da grande tribulação, ele vai ter um período de recessão. Nós vimos lá nos selos. E durante o princípio de dores, nós veremos essa dificuldade. Nós estamos vendo. A briga dos Estados Unidos e da China, esses países, junto, por exemplo, com a Índia, eles têm um problema tremendo, principalmente a China e a Índia, para alimentar aquela população toda. Porque é muita gente. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões, 7 vezes mais. E a China também. E são países pobres, né, que têm muita pobreza. Tanto a Índia quanto a China, principalmente a China, tem um lado rico, que é o lado que o comunismo mostra para o mundo, mas tem uma área que nós sabemos que é de trabalho escravo, de muita pobreza. Ok? Então, esses países, eles estão correndo o risco de entrar numa crise financeira. E países de segundo escalão, terceiro escalão, como o Brasil, são países que sofrem mais. Porque nessa situação, quem investe no Brasil começa a tirar dinheiro e levar para os Estados Unidos, porque lá, vamos dizer, o lucro é mais garantido, porque é mais fácil ter um problema, um banco do Brasil ir à falência, do que um banco nos Estados Unidos. Ok? Pois bem, então, eu li essa parte sobre Dario, né, e li que essa profecia se cumpriu no ano 70. Prosseguindo, eu coloquei aí Daniel 9:27. Está na página 13, quem está com o resumo, página 79. Esse texto de Daniel 9:27, ele é chave para nós entendermos o que o anticristo vai fazer. E também ele é que determina o tempo da grande tribulação. O tempo da grande tribulação, de 7 anos, ele é indicado exatamente por essa semana que falta. Por quê? Veja o que o anjo diz. Olha, ele, esse príncipe, o anticristo, ele firmará um concertos por 1 semana, ou seja, é a semana que falta. Na semana 69, o Messias morreu. O relógio de Deus com Israel parou. Agora, essa semana que falta, ela é marcada por um concerto, uma aliança que o anticristo faz com muitos. E uma aliança envolvendo Israel, que é o que nós veremos. Não é isso que está acontecendo no mundo? É isso que está acontecendo no mundo. Numa proporção que não tem igual na história, que provavelmente envolve até a construção do templo. Então, essas alianças que estão acontecendo entre Israel e o mundo árabe, elas são muito significativas, porque Daniel falou que esse período de grande tribulação começa com uma aliança. É uma aliança que o anticristo faz que marca o início da grande tribulação. Então, ele firma um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares.
e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quem é esse assolador? É um outro nome do anticristo aqui. Então está dizendo que o anticristo fará uma aliança com muitos, então, por uma semana, certamente envolvendo Israel, porque ele diz que 3 anos e meio depois, na metade da semana, ele interrompe o sacrifício e a oferta de manjares. Nós vamos estudar que Ezequiel também profetizou que o sacrifício será retomado em Israel durante algum tempo. Então, muito importante isso. Abaixo eu comento. Este texto é uma grande evidência de que haverá um período com duração de 7 anos, onde predominará uma aliança entre esse príncipe do Império Romano e as nações, incluindo Israel. Esses 7 anos são uma grande tribulação. Observando que as 69 semanas se cumpriram com exatidão, devemos concluir que a 70ª semana também. Ou seja, serão 7 anos de duração. Ok? Serão 7 anos de duração.